Olá, vamos então para a parte C, né, do vídeo, com uma breve introdução de regressão logística. Vou puxar isso para cá. Bem, nós estamos aqui, né? Opa. Então vamos discutir agora o teste aqui de Roseman e Lemichaux. Antes vamos falar um pouquinho de umas métricas, aproveitar lá o nosso Excel, né? Então vamos lá no Excel. Se a gente notar aqui no R, aparece um A e C aqui, né? Que eu gostaria de falar para vocês. Além disso, nós temos também uma medida que eu acho bem interessante, que é o famoso R2, né, lá da regressão linear múltipla. Lembram do R2, que é a proporção da variabilidade dos dados que é explicado pelo modelo, né? Lá no caso é a variância do Y chapéu sobre a variância do Y, né? Será que não existe uma equivalente aqui na regressão logística? Então eu gosto muito, tem várias propostas, né? Mas vamos falar aqui do que eu gosto muito. Eu gosto muito do R2 do McFadden. Tem vantagem e desvantagem, nós vamos entrar nessa discussão, né? Por sinal, eu até mostrei aqui, depois uma discussão mais, se você quiser desejar uma discussão no período de monografia, se você for trabalhar com isso, consultas futuras. Eu gosto muito desses livros aqui, ó. Do próprio Roseman Lebeshow, né? Com uma pessoa adicional. Normalmente entra um autor, né? Está na terceira edição, provavelmente os dois já vão ficando mais velhos, né? Aí entra uma pessoa com sangue novo aqui. Aqui eu gosto muito desse livro também do Fox, é um capítulo dele é bem interessante de regressão logística, assim como o capítulo de regressão logística do famoso livro do Agreste, de análise de dados categóricos. Tá? Esses livros aí estão disponíveis, né? E vocês podem eventualmente até encontrar o PDF na internet, né? Muito bem, então vamos aqui dar umas discutidas em algumas métricas adicionais aqui de BCIC e o R2 de McFadden. McFadden foi, se eu não me engano, é o Prêmio Nobel de Economia de 2001, né? Então é sempre bom ver o que essas pessoas estão falando, né? Então vamos pegar aqui o R2 de McFadden, né? Opa, R2 de McFadden. Ele define da seguinte maneira o R2, é baseado aqui na verossimilhança, né? Então vai ser igual a 1 menos o, 1 menos o logaritmo, o valor logarítmico da função de verossimilhança ali sem restrição, dividido pelo valor com a restrição total, sem nenhum dos dois modelos. Inclusive, nós já temos aqui, ó. Lembram? Isso aqui é o valor modelo completo, função logarítmica, e esse daqui é o valor onde a gente colocou 0 para beta 1 e 0 para beta 2. Tá? Então, nós já estamos com os dois valores aqui, ó. Claramente eu estou vendo aqui, né, que quando eu desprezo as variáveis sexo e número de páginas, eu pioro bem. Mas aí ele criou uma medidazinha, a gente adora medidas entre 0 e 1, né? Então é igual a 1 menos esse valor, que já está em logarítmico, né? Esse valor dividido por esse valor. E que deu 0,47. Tem que tomar muito cuidado com a análise, né? Em geral, a gente considera que valores acima de 40% já são muito bons, né? Vejam que isso aqui é o R2, né? Se você pensar, entre aspas, tá? Equivocadamente, só para efeitos didáticos, se você pensar no coeficiente de correlação, que normalmente é a raiz quadrada no caso linear múltiplo, nós estamos falando aí, né? De algo em torno, só para ter uma ideia, tá? Não estou dizendo que é isso. Mas, em geral, a gente trabalha com valores aí acima de 0,40, a gente já disse que tem uma coisa muito boa, um modelo bastante explicativo no caso das variáveis. Aí entra toda aquela questão, né, de aprendizagem de máquina, que lá eu estou interessado em acertar as predições, acertar as classificações. Aqui eu estou dizendo que o modelo parece razoável nisso, mas você tem que olhar outras coisas. Inclusive, nós vamos olhar daqui a pouco o teste de Roseman e Lemichaux para verificar o ajuste, né?
Bem, então isso é uma métrica bem interessante, né? Você viu que é bem tranquila, né? Vamos colocar aqui da cor, qual cor? Colocar azul, vai. Outra métrica que também é muito interessante é o famoso AIC. O AIC é o critério de formação de Akai. É um japonês, né? O Hirochizuko Akai, que propôs isso em torno ali de 1973, um simpósio, em 1974, um paper com demonstração árdua matemática, mostrando que o modelo que tivesse o menor AIC seria o modelo mais plausível de ter originado os dados. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um modelo, tenho vários modelos aqui, né? Tem um modelo completo, eu tenho um modelo que eu só tenho o sexo, eu tenho um modelo que eu só tenho o número de páginas. Então, vamos primeiro calcular aqui o AIC, a métrica do AIC, né? Vejam que no R até sai já para você. Sozinho não quer dizer nada, tá? Então, sozinho, esse valor não significa nada. Ele só é interessante se você comparar com outro modelo, desde que os modelos sejam encaixados, né? Então, ali está encaixado por quê? Porque o modelo completo inclui as outras variáveis, né? Vejam que é uma comparação de dois modelos. Pode ser que os dois sejam horríveis, eu simplesmente vou escolher o melhor. O melhor ainda pode ser horrível, então você tem que tomar cuidado. Mas é bom, muitas vezes você tem vários para escolher, então é um critério interessante, né? Um A e C. Como que eu calculo esse A e C? Ele é dado por menos 2 que multiplica a função logarítmica que você está calculando. Vamos calcular aqui do modelo completo. Então, menos 21 mais 2 vezes o número de parâmetros. Então, 2 vezes o número de parâmetros. Ele demonstrou isso matematicamente, igual eu acabei de falar. É um resultado de nível de complexidade alta. 2 vezes o número de parâmetros. Quantos parâmetros a gente teve que estimar aqui? 3. Então, esse é o critério do AIC para esse modelo completo. Deixa eu ver se está certinho. Estranho porque o IC está dando 48,31. Então eu errei alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui no que eu digitei, né? Ah, já vi onde eu errei. Eu falei 2 vezes o número de parâmetros. Já coloquei a resposta 6, né? 2 vezes o número de parâmetros, que é 3. Beta 0, beta 1, beta 2. Aí quando você faz isso agora, sim, 48, 30, 99. 48, 30, 99 é praticamente 48 e 31. Ok? Então vamos colocar. Isso sozinho não significa nada. Eu tenho que comparar com alguém, né? Vamos comparar aqui, ó. Em geral, então isso aqui vamos colocar aqui, ó, só para facilitar. A IC do modelo completo. Pelo princípio da parcimônia, né? Se você consegue um outro modelo com a IC ligeiramente similar a esse daqui, na prática, inclusive, se a diferença entre o AIC entre dois modelos em valor absoluto for menor do que 2 unidades, você pode dizer que são indiferentes os modelos. São igualmente prováveis, né? Igualmente plausíveis. E aí você ficaria com o mais a menor quantidade de variáveis, porque é mais parcimônia, né? Pelo princípio da parcimônia, você usa com menor quantidade de variáveis. Vamos pegar o AIC aqui do modelo sem sexo. Então, o modelo sem sexo está aqui, ó. Eu já fiz, que era o modelo que eu estava testando, beta 1 igual a zero. Lembra que a função de verossimilhança foi para menos 32. Então, eu posso usar aqui direto, ó. Posso vir aqui, igual a menos 2 vezes o logaritmo, né, que está aqui. Lembra que
eu rodei de novo o solver para obter esse menos 32, né? Mais 2 vezes o número de parâmetros. Mas o número de parâmetros agora, sem o sexo, passa a ser 2. Eu só tenho o intercepto para estimar e o beta 2 para estimar. Então, vezes 2. Ora, deu 68,59. Definitivamente, né, o menor com o menor IC é o modelo completo e a diferença é muito maior do que 2. Então, não dá, né, o modelo sem a variável sexo. Vamos fazer o último aqui. O modelo sem a variável páginas, né? Sem a variável páginas. É uma métrica, né, que te ajuda a escolher o melhor modelo. Então, agora vai ser 2 vezes o modelo que está aqui, sem a variável página. Eu jogo aqui, ó. Mais 2 vezes o número de parâmetros. Como eu estou tirando a variável página, está sobrando o sexo e o intercepto, beta 0 e beta 1, os parâmetros que eu tenho que estimar. Então, vezes 2, que dá 58. Logo, o modelo completo é melhor do que o modelo que não tem a página, né? Definitivamente, né? Então, assim. E vejam que o modelo com sexo apenas é melhor. É pior, né, do que o modelo sem páginas. Ok? Fica um pouco confuso, porque 100 páginas significa que tem o sexo, né? Que é uma variável importantíssima que a gente já tinha percebido, né? Então é isso, esse AIC pode ser bastante útil nessas situações aqui de avaliação. Tem outros critérios, né? Mas eu gosto muito desse AIC, né? Esse AIC que foi criado aí por Hirotizuko Arkaiki, né? Então ele é bem interessante, né, cara? É bem simples, é uma medida aí bem tranquila de ser realizada. Obviamente, isso aqui não está retirando a importância do teste de hipótese. Ok, então ficamos com o modelo completo quando comparamos aqui pelo critério do AIC. Então, falei aqui do R2, de McFadden, né? Falei do AIC. São pinceladas, né? Para que você tenha um entendimento. Com isso aqui me facilita bem, né? Com o solver, né? Agora a gente entra em querer entender se o modelo está bem ajustado. Será que ele está bem estimado, né, cara? Que as probabilidades que eu estou estimando, elas estão razoáveis, né, cara? Né? As probabilidades ali baseadas no modelo. Então, é algo que nós vamos discutir aqui agora com muita calma. Ok? Então vamos lá. Vou só puxar aqui e beber uma água. Muito bem, então vamos lá para o teste do Home Lem Show, né? O HL que eu vou passar a chamar agora. E a gente pode ver aqui o resultado desse valor, né? Já tinha mostrado para vocês, que é o... Onde que está aqui no Minitab, a estatística de teste, a conta que eu fiz deu 6,04, com o p-valor 0,642, então o modelo está bem ajustado, porque o H0 é modelo bem ajustado. O R também, acho que a gente fez aqui também, né? Sim, mesma coisa, né? Inclusive o R mostrou alguns resultados aqui que eu vou usar daqui a pouco. Muito bem. Então vamos dar uma discutida aqui, né? Vamos só escrever quem é o H0 agora, verificando se o modelo está bem ajustado. Inclusive, você vai entender a ideia dessa ideia de modelo ajustado, né? Modelo ajustado, né? A gente não deve ficar usando adjetivos, né? H1. Modelo não ajustado. Então, né? Eu gostaria de não rejeitar H0. Essa é a ideia do Home Lem Show.
como que eu faço isso? Como que eu faço esse teste? Qual foi a ideia que eles tiveram, né? Uma ideia bem simples e muito interessante, né, cara, né? A primeira coisa que eles calcularam foi o Y chapéu. Nesse caso, é a probabilidade de renovação. Então, o valor estimado aqui, ó. Então, para fazer isso, né, eu vou sempre estar aproveitando aqui as contas, né? Depois eu levo lá para o lado direito. Então, vou pegar aqui, ó. Lembra que o nosso modelo, qual é o nosso modelo? Está aqui, exponencial dividido por 1 mais exponencial. Tá? Esse é o nosso modelo. Obviamente, tem que colocar os parâmetros que eu estimei lá, né? Então, vamos vir aqui, ó. Vou pegar o meu modelo, que eu já digitei antes. Que é exponencial dividido por 1 mais exponencial dos parâmetros e variáveis, né? Então, vou vir aqui, ó. Igual. Estão vendo? Ó, ele está pegando. Então, ele está pegando aqui, ó, a variável sexo, a variável número de páginas e os parâmetros estimados. Então, ou seja, ele está exatamente fazendo isso. É elevado a beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2. Isso aqui não existe lá, né? Dividido por 1 mais isso. Tá? Então, vamos ver aqui para você ver de novamente. Ó. Clicar aqui dentro, né? Deixa eu ver se está tudo certo. Ó. Ele está fazendo exatamente esse modelo, exponencial dividido por 1 mais exponencial, e está soltando a probabilidade. Se eu puxar, como a variável das estimativas dos coeficientes estão travados, né? Eu puxo, eu tenho os valores aqui. Ó. Ok? Muito bem. A ideia do Home Leme Show foi a seguinte. Ele pegou os valores reais, se a pessoa renovou ou não renovou. Vou colocar aqui do lado. Isso, peguei com cabeçalho, peguei com cabeçalho. E pegou as probabilidades estimadas com o meu modelo. Lembra que aqui é a probabilidade estimada, baseada no modelo, né? Vou colocar um chapéu aqui para não gerar dúvida, né? Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Tudo bem, aí ele ficou olhando, né, cara? Será que tá bem ajustado? Olha só aqui, né? Aqui deu um problema, né? Porque é 30 e a pessoa renovou, né, a assinatura da revista. Aqui também tem um problema. Então, mas aí eu fiz o seguinte, ó. O que ele recomenda? Vamos ordenar primeiro essas probabilidades para ficar mais fácil da gente avaliar. Dados, classificar. Vamos escolher aqui o renovado, está com cabeçalho. Ok. Muito bem. Ele está olhando aqui, ó. Ele começou a olhar, ó. E a ideia foi a seguinte, né? Vamos dividir isso aqui em grupos e vamos verificar se a quantidade em cada grupo do observado, ou seja, do renovou, não renovou, e das probabilidades que a gente está soltando aqui, se são similares, então é isso que a gente vai fazer aqui. É uma ideia muito simples, né? Já explorada por Pearson no seu teste de Q quadrado, né? Então, eu aqui vou começar a colocar os grupos. O Home Leme Show, ele recomenda em torno de 10 grupos. Tá? Então, nós temos aqui quantos que a gente tem. São 60 pessoas, né? Então, mais ou menos, vocês vão entender por que o mais ou menos que eu estou falando, né? Mais ou menos 6 por grupo. Tem que tomar muito cuidado,
porque pode ser que alguma probabilidade esteja se repetindo, porque aqui as categorias, né, pode se repetir, ou seja, o sexo e o número de página pode ser igualzinho, gerando outro número exatamente igual. Então tem que tomar cuidado com isso. Inclusive, esse teste é bom para que tenha muitas categorias. Eu estou discutindo esse teste porque na maioria dos trabalhos que eu fiz de ordem práticas, era raro eu ter controle de ter poucas categorias, tinha muitas variáveis independentes, né? Muitas variáveis explicativas, não tinha muitas categorias. Quando tem poucas e você tem poucas categorias, que é isso que eu acabei de explicar, é o conjunto ali das variáveis, né? A gente chama até em planejamento de experimentos, né? A gente chama isso de tratamento, né? Que é isso aqui, né? Quando tem poucos e muitos dados por tratamento, eu costumo usar até esse teste aqui, ó, que é o teste da deviância, desvio e o teste de Pearson, tá? Eu não vou abordar aqui agora. Vou abordar o mais comum, que é esse Holmes Lim Show. Muito bem, então vamos lá tomar cuidado, né? Dá mais ou menos 6 por grupo. Então vamos lá, ó. Ver com calma aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou olhando aqui do lado das probabilidades, né, ordenadas, se não estão alguma coisa igual. Se tiver, eu tenho que aumentar um pouquinho o grupo, ou diminuir, nós vamos ver. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo manualmente, obviamente, o software faz isso automático, né? Mas aqui é para entender a lógica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Estão vendo aqui, ó? Temos duas variáveis repetidas, então vou ter que aumentar um pouquinho aqui o meu grupinho. Vou trabalhar aqui com 7, né? O próximo já não tem problema. Cada situação, começar a aparecer situações de repetição demais, temos que reestudar se a amostra não ficou pequena demais, né? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não temos problemas. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novo problema. Vocês estão vendo? Ó? 8, 5, 5, 709 aparece de novo. Então, vou repetir. Ele apareceu 3 vezes, né? Então, vamos repetir. Agora o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3. 3 minutos 10 ficou com 3, mas vocês estão vendo que é tão alto, né, o grupinho, e ainda assim seria relevante. As probabilidades aqui são altas mesmo, né? Muito bem. Então agora a ideia é comparar esse grupo, esses resultados, com esse resultado. Então, a ideia é exatamente essa. Então, vamos escrever aqui do lado, né? Ó, observado 1 e observado 0. Vou explicar aqui com calma, né? Esperado 1 e esperado 0. Aqui vai exigir algumas continhas, né? Bem chatinhas de fazer, que eu tenho que contar dentro do grupo, né? Então veja que os grupos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Então vamos contar aqui, ó.
somar, soma-se, nesse intervalo, eu estou calculando o observado, né? Então, nesse intervalo aqui, só quero o código 1 no primeiro caso, né? Vamos travar. Qual é o critério? O critério é ser igual ao grupo 1. E eu vou somar de onde? Nesse caso aqui, desse grupo, né? Posso fazer manualmente, mas aí daria mais tempo ainda, né? Vamos aqui, ó. Beleza, né? Eu estou vendo aqui, né? Se eu somar dentro do grupo 1 aqui, essa coluna vai dar 1, que eu estou enxergando. Eu espero que aqui dê 1. Deu 1. Então, vamos puxar aqui agora, do jeito que eu fiz, né? E aqui o 3, só para a gente verificar lá embaixo, ó. Tá batendo, né? Ó, 3. Legal. Agora eu tenho que calcular o observado zero. Isso aqui tem 1. Obviamente, observado zero, e eu tinha 6, observado zero passa a ser 5, né? Mas o problema é que nem todos os grupos são de tamanhos iguais. Então, eu vou ter que aqui conseguir uma maneira de fazer essa subtração aqui, não manualmente, né? Então, vamos ver aqui, ó. Contar, conta-se, né? Existe uma coisa, né? Eu quero contar aqui, né? Para ver quantos números tem. F4 e o critério é exatamente estar no grupo 1. Obviamente aqui vai dar 5, né? Eu estou vendo lá 1, 2, 3, 4, 6, né? 5 não, 6, né? São os 6 uns que eu tenho aqui. Olha que função sofisticada do Excel para fazer uma coisa tão simples, mas é que eu vou repetir, né? Então, 6, se eu puxar, 6 também, vamos até o último aqui. Então vejam, né? Teve uma que teve 7, teve uma que teve 8, né? A de 5 teve 6, o grupo 8 teve 6, o grupo 6 teve 8. Deixa eu verificar se está certo. Grupo 6. Quantos que eu tenho aqui? 8, tá certo? Estou olhando aqui embaixo na contagem, né? Então, joia. Então, esse observado zero vai ser essa contagem menos o valor que eu calculei aqui no observado 1. Ok? Veja, se eu somar tudo, dá os 60 casos que eu inicialmente tinha. O esperado, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora em cima das probabilidades. Obviamente, um modelo bem ajustado espera-se que o observado 1 seja igual ao esperado 1 e o observado 0 seja igual ao esperado 0. O esperado é o teórico, é o baseado no modelo. Então, vamos lá. Mesmíssima coisa, né? Então, eu vou somar. Vamos ver se eu consigo copiar aqui e só ajustar, né? Eu fico querendo fazer isso sempre e muitas vezes eu acabo errando, né? Tem que tomar só cuidado que agora tem que mudar, né? Então veja que eu não quero agora a coluna X, eu quero a coluna Y. Então eu tenho que corrigir aqui, ó. Agora é o baseado no modelo. Y e Y. Tá certinho? Parece que sim, né? Primeiro deu 0,28, tá certo? Vamos somar aqui manualmente para a gente ver. 0,28, 715, tá certo. Então, vamos puxar aqui. Olha o último, tá dando 2,99975. Vamos ver lá embaixo se está certo.
Tá certinho, tá? Ótimo. E aqui eu faço a mesma coisa, né? Eu vou ter que... Agora, o esperado zero é a quantidade que está no grupo, né? Menos o valor esperado. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar aqui, né? Do que eu já tinha feito. Porque não muda, né? Eu estou falando assim, ó, eu vou ter que contar e aí eu faço aqui de novo. Igual. Legal. Menos o que eu acabei de calcular. Então, joia. Esse modelo parece estar ficando bom, né? Olha para vocês verem. O observado foi uma unidade. Já o esperado, 0,28. Baixo, né? Já aqui foi 5, aqui 5,71. Já aqui 0,5 e aqui 5,47, né? Vamos ver aqui agora. Aqui 6 no observado e no teórico, baseado na regressão logística, 5,9. Muito bom. 0,03. 3, quase 3 também no esperado. E 0, 0. Parece que está legal. Então a ideia do Home Limit Show foi exatamente essa: ficar comparando o esperado com o teórico baseado na regressão logística. Essa é a ideia do teste do Home Limit Show. Aí a gente vem aqui agora e vai calcular a estatística do teste Home Limit Show. Lembra que estatística no nosso curso de especialização em estatística, eu ia falar estatística no curso em estatística, fica muito estranho. Então, estatística é uma conta que você faz baseado nos dados amostrais. Então, eu venho aqui, né, e vou calcular essa conta, que é o Home Limit Show. Como eu estou calculando no Excel aqui, eu vou colocar o índice I, porque eu estou calculando para cada linha, né? Então, eu tenho 10 linhas aqui. Então, é o nosso somatório, se fosse lá digitando numa monografia, né? Então, vem aqui, ó, o que ele fez agora. Ele vai usar aquela estatística famosa de Q quadrado, comparando isso com isso e somando com a comparação disso com isso. É isso que eu vou fazer. Igual observado 1 menos esperado 1 ao quadrado. Isso aqui é a estatística do Q quadrado, do Pearson, né? Dividido pelo valor esperado. Então, essa é a estatística do Q quadrado de Pearson. Você calcula o somatório do observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado. Muito bem. Mas eu também vou calcular o observado zero com o esperado zero. Então, a mesma coisa. Ó, mais observado zero menos esperado zero. Vou chegar um pouco para cá. Ao quadrado. Então, aqui não tem jeito. Você tinha que saber qual é essa estatística do Pearson. Para o Home Limit Show, eles expandiram isso, fazendo isso 2 vezes, né? E muito interessante, né? Dividido pelo esperado zero. Esse eu não estou fazendo nenhum erro. AC2 menos AE2 ao quadrado dividido por AE2. Então tá perfeito. Acredito eu. Não tá perfeito, né? Tanto que deu um erro aqui. Aqui eu não fechei o parênteses, né? Ah, corrige para mim. Vamos ver se ele corrigiu mesmo. Corrigiu, né? Deixa eu ver aqui. Dividido por mais. Quadrado, fechando parênteses. Parece que está certinho, né? Agora eu puxo. Legal. Né? E, finalmente, coloco a estatística do Home Limit Show. O que é a estatística? É a soma de tudo isso. Joia! 6,04. Lembram? Olha o 6,04 aqui, ó. No Minitab também a gente tinha o 6,04, né? Que era aqui. Até agora tá joia, né?
Muito bem. Agora eu preciso fechar a questão. A questão é, está ajustado ou não está ajustado, né, cara? O nível de significância, 5%, ou o nível de confiança, 95%. Não pode esquecer nunca, né, de falar isso, né, cara? Vamos calcular o p-valor. Novamente, assim como no outro que a gente fez o teste da razão de verossimilhança, aqui tem uma distribuição Q quadrado e a região de rejeição é à direita. Então, é 1 menos a probabilidade em cima da Q quadrado, em cima dessa estatística HL, 6,04, né? É igual a 1 menos distribuição Q quadrado. Os dois testes que a gente fez aqui, inclusive, tem a distribuição assintótica Q quadrado, né? Esse valor. Graus de liberdade, nesse caso, é o número de grupos recomendado pelo Home-Demi-Show menos 2. Tá? Então, o cálculo é esse. Então, dá 8, né? E você pode notar que, inclusive, ó, no R, que ele também solta o número de graus de liberdade 8, e no Minitab também. Tá? Eu quero a área acumulada, por isso eu coloco o código 1 aqui. Parece que está tudo jóia, né? Então dá 0,6425, o que me leva a não rejeitar H0 ao nível de confiança. Por exemplo, nível de confiança 95% ou nível de significância 5%. Na verdade, é um p-valor consideravelmente alto, né? Ok? E bate exatamente com isso. Então, a ideia aqui, né, é você ver esses valores. Veja que ele solta aqui para a gente, né, inclusive, aquilo que a gente obteve lá contando manualmente, né, ele já solta a quantidade de grupos 10 e o observado em cada grupinho, né, que foi a conta que a gente fez bem devagar. O Minitab também solta. Ele solta a mesma coisa aqui para a gente, né? Ok? Então, esse é o teste para verificar o ajuste do modelo, né? E agora a gente vai fechar falando um pouquinho de classificação, né, cara, né? Salvar isso aqui. Uma água. Bem, então o modelo está bem ajustado, né? Inclusive, estou pensando aqui, tive uma ideia aqui até de um trabalhinho, né? Porque eu poderia tentar estimar os parâmetros do modelo, não que maximize a função de verossimilhança, e sim que minimize isso, que é a estatística do Home-Lemichaux. Quanto menor, melhor, né? Então, assim, uma boa ideia, né? Eu acho que é uma ideia razoável, boa ideia para mim mesmo, né? Em geral, nunca é, né? Mas, de qualquer forma, seria uma ideia de tentar estimar os parâmetros do modelo da regressão logística de forma a minimizar o HL aqui, né? Acredito que isso deveria melhorar a predição, o acerto lá da classificação, né? Uma perspectiva aqui de aprendizado de máquina, né? Podemos até tentar desenvolver isso depois. Vai dar um trabalhinho, tem que programar, né? Mas de qualquer forma, eu nunca vi isso. Acho que não. Tem que ver se alguém já fez, né? É muito difícil que alguém não tenha feito. Normalmente a gente procura quase sempre alguém já pensou em algo similar, né? Nós estamos falando de uma técnica que vem de 1960, né? Por isso que é difícil. Mas, de qualquer forma, vamos falar um pouquinho aqui de um sistema classificador bem simples, né? Que seria outra ideia. Pode ter várias ideias, né, cara? Eu vou aqui só para alimentar vocês em ideias, né? Discutir um alimentador bem simples, né? Lembra que eu falei para vocês, acho que no vídeo 1, né? Agora esqueci se é no vídeo 1 ou vídeo 2, que um sistema classificador usual é você chegar aqui, ó, vou afastar um pouquinho, tá? Excel é bom por isso. A gente pode fazer isso, que ele carrega e altera todos os valores já calculados, né? Então eu chego aqui e crio um sistema classificador. Eu falei que se for maior do que 0,5 aqui no valor calculado do modelo, lembra? O modelo é esse, né? Se ele for maior do que 0,5, eu colocaria 1, em caso contrário, eu colocaria 0. Mas quem falou que é 0,5? Vamos pôr 0,5 como critério.
E não vou me preocupar aqui com o famoso especificidade e sensibilidade, né? Então, assim, vou pensar só no erro geral. Então, eu vou testar aqui, é um critério único. Lógico que eu poderia querer testar para os grupos o acerto dentro do grupo daqueles que foi se observado que realmente renovou, né? E aqueles que não renovaram. Inclusive, se eu tivesse muitos dados, só tem 60, mas se eu tivesse muitos, já fiz algumas consultorias, a gente deixa uma boa quantidade para teste, né? E a outra quantidade a gente costuma chamar lá no aprendizado de máquina de treino, né? Que é isso que eu estou fazendo, é a modelagem. E depois você verifica se funciona com os dados que você selecionou como teste, né? Então, treino e teste, né? Aqui eu estou usando o critério 0,5. Então, eu vou colocar aqui, né? Ó, igual se isso aqui for maior do que... Opa! Se isso aqui for maior ou igual, maior, né? Do que o I1, que é o que eu escrevi ali, teste, eu vou colocar código 1, caso contrário, 0. Esse é o meu classificador. Então, primeiro aqui, por exemplo, eu acertei, né? Olha lá. Era 0 observado, o modelo está falando que é 0. Vamos puxar aqui, né? Ver se está certo aqui. Está certo. Se isso for... Ah, tá errado, né? Porque eu não travei, ó. Se H2 for maior do que I1, F4. Agora sim, vou mostrar aqui para vocês, ó. Se H2, que é esse valor, for maior do que 0,5 nesse momento, código 1. Caso contrário, código 0. Acertei o primeiro. Errei o segundo, né? Tá aqui 1. Eu puxo aqui, ó. Ó, errei esse daqui, né? Que é 0. Ah, não, acertei. E aqui deu 0. Muito bem. Vamos calcular aqui os acertos e erros de cada linha, né? Ó, eu vou subtrair, né? Eu vou subtrair em valor absoluto, que senão um certo acaba anulando um valor negativo, anula um positivo, aí eu ia achar que acertei muito mais. Então, vamos colocar absolutos. Veja que isso é uma ideia, você pode fazer, igual eu falei, só dentro dos grupos, especificidade, sensibilidade, ou seja, tem até um pessoal que trabalha com curva Rock, mas isso fica para outra ocasião, a discussão, e aí vai, né? Dentro do aprendizado de máquina, a gente é cheio desses módulozinhos, né? Veja que eu já falei para vocês, inclusive em vídeos anteriores, do análise de segmentação, que é um dos módulos, do PCA, que é outro módulo, e aí vai, né? Então, absoluto, isso, menos isso. Se der 0, é um acerto, né? Nesse caso, no primeiro aqui deu 0, né? Vou puxar aqui um pouquinho. Então, vem aqui. Então, veja que onde dá 0 eu acertei. Nossa, esse modelo aqui ficou muito bom, né? Só errei 6 em 60, né, cara, né? Vamos colocar aqui a função objetivo, que é isso, né? A soma disso, né? Tô achando que vai ser difícil melhorar isso. Então, você gostaria... Opa, deixa eu pôr aqui bonitinho, né? Você gostaria que esse número aqui fosse 0, né, cara? Que você não tivesse erro nenhum. Mas você tem. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu errei. Onde mais? Aqui eu errei, só para verificar se está tudo certo. Errei. A pergunta é, será que eu consigo modificar isso aqui
de tal forma que eu acerte mais? Pode ser que não. Pode ser que eu tenha que criar uma estimativa diferente para esses parâmetros que estão fixos, né? Ou pode ser que eu tenha que fazer as duas coisas, o modelo de otimização que considera isso e aquilo que eu acabei de falar, né? Tentar minimizar lá o home name show, né? Assim, pode ser até que eu queira fazer um modelo multicritério, né? Que tem duas funções objetivas, né? Então, a otimização é uma área que eu gosto muito, é a minha origem aí no mestrado, né? Em pesquisa operacional. Vamos tentar verificar se a gente consegue um valor que acerta um pouco melhor, alterando o critério de classificação famoso, que é o 0,5. A gente vem no dados, solver. Eu quero que esse valor, que é a minha função objetivo, seja o menor possível. Alterando quem? O critério. Esse critério é uma probabilidade, né? Um valor maior ou menor. Então você pode dizer que ele vai estar trabalhando com valores maiores ou menores. Eu não sei se o método de programação não linear matemático vai resolver, senão a gente tenta outras opções. Aqui eu tenho o evolucionário, né? Muito parecido com o algoritmo genético, tá? Que é uma discussão, um curso mais de pesquisa operacional, lá da computação, né? Não é nem dentro de inteligência artificial, é algo bem específico mesmo, que é usado pelo pessoal também da inteligência artificial, assim como da estatística, né? Então vamos lá. Então vamos voltar aqui, eu acabei fechando, né? Dados, solver. Eu quero minimizar isso. Agora é minimizar, lembra? Antes era maximizar, né? Variando o critério com as restrições que o critério tem que estar entre 0 e 1. Vamos colocar aqui, ó, critério, ele é menor ou igual que 1, e o critério é maior igual que 0. Adiciono. Então está aqui o meu modelo. Eu não sei se isso aqui vai resolver. Vamos tentar, né? Tornar as variáveis. Que tanto faz, porque eu já coloquei uma restrição entre 0 e 1. Então estou falando que tanto faz eu colocar que é não negativo, mas vamos colocar que é não negativo para ajudá-lo, né? Ele já está vendo aqui, né? Resolver. Então, definitivamente não encontrei nenhum critério que melhore o meu 6 que eu já tinha. Posso até tentar aqui, né? Tava bom demais, né? Em 60, né? Então acabei não conseguindo. Mas eu posso mostrar para vocês daqui a pouco, eu posso piorar, né? Vamos colocar o evolucionário aqui e vamos ver se ele, no esforço bruto aqui, ele não vai conseguir nada melhor do que isso. Tá bem delineado, só 6 casozinhos, né? Que não satisfizeram. Vai demorar um pouquinho, né? Então, definitivamente, realmente não consegui nenhum valor. Veja que muitas vezes, mesmo você alterando o critério, você ainda continua tendo uma classificação muito boa. O nosso problema aqui é que a gente só tem 60 casos, né? Então, assim, imagina, num projeto real aí, que eu já participei de verificação de clientes potencialmente querendo sair da operadora, a gente trabalhou, foi com 1 milhão de casos, né? Então sempre tinha. Aqui com 60 é muito pouco, só tinha 6 casozinhos para alterar. Mesmo se eu altere para 0,4, estou chutando, tá? Pode ser que eu não piore, que ele ainda continua muito bom. Na verdade, piorou. Foi para 0,4, foi para 8 casos de erro. Vamos para ponto 6 para ver o que acontece. Nossa, piora muito. Pô, eu estou exatamente no ótimo, então, né? Ponto 45. É, ponto 48, só para a gente ver se eu consigo. 49. Eu, na verdade, ponto 5 nesse exemplo, aí que dá, pegar exemplo de livro, né? Você pega exemplo que provavelmente os autores já testaram e ficou muito bom. Mas eu já fiz projetos aqui, inclusive monografias, né? Que a gente conseguiu obter
um critério que não era o 0,5. Tá? Então, seguindo essa estrutura que eu estou falando para vocês. Você pode dar asas à imaginação. Você pode querer não discutir de uma maneira geral o erro e discutir, sim, por grupos, né? Pelos aqueles que são classificados em 0. Será que eu estou acertando suficientemente? Aqueles que são classificados com código 1, ou seja, que vão renovar. Será que eu acertei significativamente? São dois casos, né? Sensibilidade e especificidade. Poderia ajustar o meu modelo. Bem, isso seria algo para ser discutido num projeto um pouco mais longo, né? Uma discussão um pouco mais longa, tipo uma monografia. Então você vê que tem muitas ideias aqui que você poderia explorar com monografia. Para isso, seria bom que você desse uma lida em coisas adicionais, ou marcasse com um coordenador, que por acaso sou eu, né? Uma conversa para direcionar para algum professor do curso, ou eventualmente eu mesmo, né? Não tem nenhum problema. Eu gosto, como eu falei para vocês, desses livros aqui, ó. Capítulo. Esse aqui já é um livro integralmente de regressão logística, vários casos, né? Então, definitivamente muito bons. Tem outros, tá? Eu estou aqui falando se eu tiver que escolher 3, pode ser que ano que vem eu até mude, né? Os que eu goste. Aí eu resolvi escolher esses aqui, que são os que eu sinto facilidade de utilizá-los, né? Ok? Então, essa breve introdução, relembrando qual é o objetivo dessas gravações, é falar não no nível totalmente básico, igual eu vejo muitas vezes no só o uso do algoritmo, né? Você joga lá e fala para a pessoa a saída do software. Eu gostaria que tivesse um passo a mais, um degrau a mais, para que você entenda um pouquinho mais do que só aquilo, né? Então, assim, não é aconselhável você chegar para a pessoa e perguntar de onde que saiu esses estimadores aqui, né? Aí a resposta é a seguinte: eu joguei no software e ele me retornou. É isso que eu não gostaria, ficaria triste, né? Então a gente está num campo da ser especialista em estatística, então tem que responder um pouquinho mais. E veio do método da máxima verossimilhança e a discussão desse vídeo. Ok? Bem, vou tentar gravar outros vídeos, né? Agora eu estou retornando aí, com alguns problemas, e agora estou retornando. Muito bem, era isso. Espero que isso motive alguns de vocês a trabalhar com regressão logística, que está dentro de uma coisa maior, dentro lá do modelos lineares generalizados, dentro da regressão não linear, que provavelmente no curso de especialização em estatística aqui da UFMG, vocês fazem dentro da disciplina de regressão não linear, com o professor Marcelo. Veja que se você resolver explorar essa área dentro do ambiente aí de aprendizagem de máquina, tem muitos especialistas no departamento, sendo que um dos maiores aí do Brasil, trabalhando bastante afincamente com isso, é o Marcos Prats, mas a gente tem outras pessoas se interessando agora. O Marcos Santos, acho que o Tiago está se interessando. Então, assim, temos muitos professores que podem conversar. Regressão logística, na minha opinião, é uma das ferramentas mais interessantes e importantes. Você vai ver que qualquer livro de aprendizagem de máquina vai se dedicar a um capítulo ali para discutir a regressão logística, assim como o PCA, que a gente já discutiu em outro vídeo. Ok? Até em breve outro vídeo. Um abraço. Tchau.